Olá pessoal, aqui é o professor Nathan de Geografia e hoje vamos dar continuidade ao tema de cartografia que foi iniciado na aula anterior. Para a aula de hoje, vamos ver os seguintes assuntos relacionados à cartografia: fusos horários, projeções cartográficas e escala. Vamos começar pelos fusos horários. E o que são os fusos horários? Eles são uma série de meridianos, lembrando que os meridianos são aquelas linhas imaginárias na vertical, organizados em grade para delimitar as zonas imaginárias que dividem a Terra em faixas de definição de tempo. Ou seja, os fusos horários vão delimitar os diferentes horários no globo terrestre. Os fusos horários são definidos a partir do movimento de rotação da Terra, que é aquele movimento em que o nosso planeta dá uma volta completa em seu próprio eixo, ou seja, gira 360 graus. Esse movimento leva 24 horas para acontecer. Então, se dividirmos 360 graus por 24, temos como resultado 15 graus, que equivale a 1 hora. Eu trouxe esse planisfério político elaborado pelo IBGE para que vocês vejam como é a representação clássica dos meridianos. Como eu falei, são essas linhas imaginárias na vertical e que costumam ser representados de forma totalmente retilínea. Entretanto, nem sempre é o que acontece. Eu trouxe esse mapa que representa o fuso horário civil. Então, olhando esse mapa, nós podemos perceber que nem todos os meridianos são totalmente retilíneos. Vejam que alguns possuem alguns recuos para leste ou para oeste, devido a adaptações que foram necessárias em algumas localidades. O meridiano de referência é o meridiano de Greenwich, que é esse meridiano aqui, onde está o fuso zero. O meridiano de Greenwich recebe esse nome porque ele passa no distrito de Greenwich, que fica em Londres, na Inglaterra. Vejam que para o Oriente, para leste, o fuso horário vai aumentar 1 hora. Então, vamos de +1, +2, +3, até +12. Para o Ocidente, ou seja, para oeste, os fusos horários vão diminuir 1 hora. Então, eles vão de -1, -2, -3, até -12. Vejam que a capital do nosso país, Brasília, ela está localizada entre o fuso -3 e -4. Então, a hora oficial do nosso país é no fuso -3. Mas, como o nosso país possui grandes dimensões territoriais, existem outros horários no nosso território brasileiro, que nós vamos ver em breve. Mas antes de falar disso, eu queria falar sobre essa linha vermelha tracejada que vocês podem ver no fuso horário +12 e no fuso horário -12, que é a linha internacional de data. A linha internacional de data é essa linha que define onde vai ocorrer a mudança de data. Então, de leste para oeste, se ganha um dia, e de oeste para leste se diminui um dia. Então, vejam que, dependendo de onde você estiver, pode ser um dia ou pode ser outro. E essa linha internacional de data, ela está no que se chama de antimeridiano, ou seja, no meridiano oposto ao meridiano de Greenwich. Agora vamos ver um breve histórico dos fusos horários brasileiros. Até 1913, o Brasil possuía apenas um único fuso horário, ou seja, era apenas um horário em todo o território brasileiro. Com a Lei 1784, de 28 de junho de 1913, o presidente Hermes da Fonseca sanciona uma lei estabelecendo 4 fusos horários para o país. Em 2008, foi aprovada uma lei de número 11.662, de 24 de abril de 2008, em que os estados que estavam no 4º fuso passam a integrar o 3º fuso.
Quem estava no quarto fuso na época? Era parte do território do Amazonas e o Acre. Essa lei, ela foi proposta por um senador do Acre que alegava que o Estado era prejudicado economicamente devido à diferença de horário. Entretanto, depois que a lei passou a valer, essa decisão causou bastante polêmica no estado do Acre e em 2010 foi feito um referendo no estado onde a população mostrou a preferência pela volta ao horário antigo. Então, em 31 de outubro de 2013, o Acre voltou a fazer parte do quarto fuso, assim como parte do território do Amazonas. Com esses mapas, vocês podem ver como aconteceu essa questão. Então, vejam, antes de 25 de junho de 2008, nós tínhamos 4 fusos. Então, vejam aqui que o Acre e parte do território do Amazonas faziam parte do quarto fuso, que é o fuso -2 em relação a Brasília e -5 em relação ao meridiano de Greenwich. Entretanto, depois que essa lei foi promulgada em 2008, ela começou a valer, o quarto fuso ele deixou de passar pelo Brasil. Então, foi feita aquela adaptação que eu havia dito. Então, o quarto fuso não passava mais pelo Brasil. E esse território do Amazonas e o estado do Acre passaram a fazer parte do terceiro fuso. Entretanto, como eu disse, essa decisão gerou muita polêmica e depois que foi feita uma consulta aos moradores do Acre, foi definido que se voltaria com o quarto fuso a passar por onde ele estava originalmente. Então, atualmente, o Brasil possui 4 fusos horários. Vocês podem ver por esse mapa e a legenda que está abaixo com cores, e vocês podem ver os 4 fusos. Então, o fuso -2 está nos arquipélagos de São Pedro e São Paulo e de Fernando de Noronha, que pertencem a Pernambuco, e as ilhas de Trindade e Martim Vaz, que pertencem ao Espírito Santo. O fuso horário -3 passa por vários estados do Brasil: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Pará, o Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e o Distrito Federal, onde fica a capital do nosso país, Brasília. O fuso -4, ele fica nessa área em verde, com os estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e a maior parte do estado do Amazonas. E no fuso -5 fica uma pequena parte do estado do Amazonas e o estado do Acre.